Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, escritor e criador de conteúdo que ama falar de Stephen King pra vocês e já contou aqui as histórias do Pennywise, do Bill, da Beverly e do Ben. Hoje nós vamos continuar aqui falando de uma dupla de personagens que são o Mike Hanlon e o Stan Uris. A gente vai comentar um pouquinho sobre os traumas que ambos sofreram e explicar por que é que os dois foram os únicos que não esqueceram do Pennywise quando eles cresceram. Eu já assisti o It capítulo 2 e a partir de hoje eu já estou liberado pela Warner para falar do filme para vocês. Mas não se preocupem, eu não vou falar especificamente do filme nesse vídeo aqui. Para quem está interessado em saber o que eu achei do filme, eu lancei uma análise contando a minha opinião sobre ele lá no Toga Voadora sem spoilers, então você já pode ir assistir, ela vai estar linkada bem aqui, ó. Nesse vídeo aqui eu vou me ater então à história dos personagens do livro, como eu tenho feito, mas é óbvio assim que como terão spoilers do livro, pode acabar tendo automaticamente algo que também é spoiler de cenas que vão ter ali na parte 2 do filme, né? Então já fiquem avisados. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todos vocês que têm acompanhado essa minha série de vídeos sobre Stephen King e pedir que vocês ajudem a compartilhar o canal para os amigos de vocês. Manda lá naquele grupo onde você tem vários amigos que também curtem horror. Eu agradeço muito todos esses compartilhamentos que eu tenho visto por aí. Bora lá então! Tanto Stan Uris quanto Mike Hanlon são dois dentre os que mais sofrem nas mãos de valentões, sejam sobrenaturais ou não, dentre o clube dos losers. Cada um por seus motivos próprios, cada um com seus traumas, né? Eles têm em comum ali a questão de que eles acabaram se unindo ao grupo de perdedores por uma necessidade muito grande de se sentirem incluídos em alguma coisa. Bom, isso na verdade é algo em comum com praticamente todos os perdedores ali. Cada um dos losers tem alguma característica pela qual eles sofrem bullying que os faz excluídos das demais crianças e pré-adolescentes, e por isso eles acabam se unindo ao grupo. No caso do Stan, ele era judeu e inclusive o único aluno judeu da escola inteira, o que fazia dele um alvo perfeito de bullying para a gangue do Henry Bowers. Ele também era um garoto introvertido com um senso de humor meio bizarro e muito metódico, já que ele tinha transtorno obsessivo compulsivo e isso fazia com que ele chamasse ainda mais a atenção dos valentões. No livro, a família do Stan não é tão religiosa como é mostrada no filme de 2017, onde o pai dele é até mesmo o rabino da igreja, né? O Stan tem inclusive um vínculo bem massa com o pai dele, já que os dois têm um hobby de observar pássaros. Ele tem até um guia de pássaros que o pai dele deu pra ele, que ele leva pra todo lado. Agora, quanto ao Mike, esse coitado é quem mais sofre nas mãos do Henry Bowers, já que a treta entre ele e o Henry já era de família, porque os pais do Mike e do Henry se odiavam, já que o pai do Henry era extremamente racista. Pra vocês terem noção, o Henry matou o cachorro do Mike envenenado com veneno para rato. Então assim, o Henry é o capeta na vida de todo mundo, mas na vida ali do Mike principalmente. Uma coisa que é importante lembrar aqui é que, ao contrário do filme de 2017, os pais do Mike estão vivos no livro e não morreram no incêndio. O pai dele quase morreu no incêndio lá na boate Black Spot 27 anos antes, no ciclo anterior de Despertar do Pennywise, mas ele foi salvo pelo Dick Hallorann, um dos personagens do livro O Iluminado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa conexão de It a Coisa com O Iluminado, eu falo um pouco mais sobre isso no meu vídeo lá no Toga Voadora explicando o universo compartilhado de Stephen King. O card vai estar aqui na descrição, beleza? Tanto o Mike quanto o Stanley, eles têm as suas primeiras visões do Pennywise quando estão passando por locais abandonados ali que foram cenários de tragédias no passado da cidade de Derry. Com o Stanley, aconteceu quando ele passou perto de uma caixa d'água da cidade, onde algumas crianças tinham morrido em 1930. Ele ouviu um barulho do alto da caixa d'água e viu a porta dela se abrindo, ficando curioso e fazendo o quê? Indo lá olhar, né? Muito bom. Obviamente a porta se fechou quando ele entrou e ele ficou preso ali, ouvindo vozes e depois tendo uma aparição ali das crianças mortas junto com o Pennywise. Ele conseguiu escapar desse encontro usando o livro de pássaros dele para recitar todos os nomes de pássaros do qual ele conseguia se lembrar, o que fez com que a porta se abrisse e ele pudesse fugir.
O irônico é que enquanto os pássaros aqui na mente dele foram a salvação do Stan, eles foram o terror do Mike, né? Porque o Mike estava investigando os destroços ali da fábrica que tinha explodido há anos atrás ali em Derry, quando ele de repente encontrou ali o It, né? Mas na forma de um pássaro gigante. Essa forma do pássaro gigante, ela parece muito tosca quando você lê ela a princípio, só que mais tarde no livro é explicado que essa transformação veio de um trauma do Mike de quando ele era bebê e foi atacado por um pássaro, que da perspectiva dele de bebezinho parecia um pássaro gigante. Mas enfim, o Mike felizmente consegue escapar do pássaro aqui nesse capítulo também. Uma coisa interessante é que quando todos do Clube dos Losers contam uns pros outros das suas experiências de encontros com o Pennywise, assim que o Mike conta sobre a sua visão do pássaro, o Stan faz um comentário chegando à conclusão de que agora que os outros Losers sabem da história, eles também serão capazes de ver o pássaro gigante, já que agora é como se eles compartilhassem do trauma do Mike. E ele não está errado, já que o pássaro realmente aparece mais tarde lá na Batalha dos Esgotos. Uma coisa muito importante lembrar aqui é que o Clube dos Otários, como nós conhecemos, só se formou graças ao Mike. Ou, não sei, poderíamos falar que foi graças ao Henry Bowers também? Não, eu não quero dar crédito pro Henry, não. Dá pra gente falar aqui que o clube se completou oficialmente quando os Losers se juntaram para salvar o Mike de uma perseguição da gangue do Henry. Os meninos acolhem ele e ele se torna parte oficial do clube ali no dia da Batalha Apocalíptica de Pedras, né? O Stan, ele já tinha entrado no clube já fazia um tempinho junto com o Richie, de quem ele já era amigo há muitos anos, desde o dia em que eles tinham construído juntos a barragem ali no Barrens. A partir daqui então, conforme o grupo vai investigando cada vez mais sobre o Pennywise e se preparando para lutar contra o palhaço, o Stanley e o Mike são os dois que adquirem os posicionamentos mais opostos possíveis. O Stan custa admitir que acredita que tudo aquilo ali é real, ele lida com tudo de forma muito traumática, e o Mike, por outro lado, se mostra o mais interessado em pesquisar e descobrir mais sobre a história de Derry e da relação da cidade com o palhaço. Inclusive, esses dois posicionamentos vão ter um reflexo muito importante nos dois garotos quando eles forem adultos, né? Você que já sabe o fim da história já sabe por quê. O Mike inclusive traz um álbum de fotos do pai dele que conta toda a história de Derry, e enquanto as crianças observam juntas o álbum, uma coisa muito bizarra acontece. As imagens ganham vida e o Pennywise surge ali entre as crianças e as ameaça, dizendo que vai acabar com a raça delas. Isso deixa todo mundo muito assustado, só que o Stan fica traumatizado num nível grandioso. Ele fica repetindo pra ele mesmo várias vezes que ele não viu aquilo, que não é real, mas ele viu, né? E os traumas do menino, na verdade, só iam piorar daqui pra frente. Quando as crianças constroem o alçapão para fazer o ritual lá do buraco de fumaça, né? Tentando ter visões ali, como nos rituais dos povos nativo-americanos, o Stanley é inclusive o primeiro de todos que abandona o barco e sai de lá de dentro, e o Mike, junto com o Rich, é quem fica até o final, focado em conseguir descobrir mais sobre a história de Derry e da coisa também. É o Mike quem tem a visão da Terra numa era pré-histórica e de um meteorito caindo numa região que viria a ser Derry no futuro. Nesse meteorito veio a coisa que ainda não tinha forma de Pennywise e hibernaria ali até um futuro em que os humanos se aproximassem para ela dar início aos seus banquetes. O Mike conta então para os amigos o que ele viu, e aí se dá início à caçada deles pelo Pennywise. Quando os garotos enfrentam a criatura lá nos esgotos, o Stan é obviamente o mais desconfortável e aterrorizado. Além de ainda estar meio traumatizado e com medo, ele diz que não conseguia lidar com o fato dele estar todo sujo ali, não saber onde que ele estava, tá perdido, né? O Mike, por sua vez, é um dos mais corajosos do grupo, além de ser também o mais veloz de todos nos momentos em que eles têm que correr e da coisa. Ele enfrenta o seu trauma novamente, já que o pássaro gigante surge mais uma vez para eles ali nos esgotos, só que o confronto final com o It é na sua forma de aranha, quando os meninos realizam um ritual de Chut. Depois que a criatura é derrotada, tanto Mike quanto o Stan estão presentes tanto ali no pacto problemático que jamais deveria ter acontecido de, abre aspas, amor, né, deles com a Beverly,
e também no Pacto de Sangue, onde todos prometem que se a coisa voltar em 27 anos, eles também voltarão. Uma coisa que acontece aqui que me deixa um tanto assim amedrontado com o quanto o Stephen King é sádico de vez em quando é que nessa cena aqui, enquanto eles estão com um caco de vidro fazendo cortes na mão, o Stan faz uma brincadeira fingindo que ele vai cortar os próprios pulsos ao invés de cortar a mão. Ninguém ali acha muita graça, o Bill chega até a ficar assustado e a gente que sabe qual que é o futuro do Stan no livro não acha graça nenhuma da tentativa de piada do garoto, mas tá bom, né? Agora antes de saber o que aconteceu com o Mike e o Stan enquanto adultos, se você viu esse vídeo até aqui, você já sabe o que tem que fazer. Curte o vídeo, minha gente, se inscreve no canal, por favor. E não se esqueça de deixar aqui no comentário qual dos dois é o seu loser preferido, né? O Mike ou o Stan? Comenta aí que eu quero saber. Bom, vamos lá então para o ano de 1985, 27 anos depois do Clube dos Otários ter enfrentado a coisa pela primeira vez. Quase todos os adultos tinham se esquecido por completo de tudo que eles viveram em Derry, mas não foi um acontecimento natural. Esse esquecimento se deu ali porque a maldição da coisa sobre a cidade fazia com que as vítimas realmente se esquecessem. Mas dois dos losers ainda tinham as suas memórias dos acontecimentos da infância e eram o Mike e o Stanley. O Mike por um motivo bem óbvio, porque ele foi o único que nunca saiu de Derry. Ele ficou ali para honrar a promessa e garantir que pelo menos um deles se lembrasse de tudo e ficaria ali protegendo a cidade. Ele inclusive se tornou bibliotecário da cidade, teve que ter acesso a todos os registros históricos e passou grande parte da sua vida fichando, pesquisando e catalogando tudo que ele encontrava de estranho na história do lugar. Bom, já o Stanley, ele mantém a memória viva porque ele nunca conseguiu superar os traumas que foram causados nele pelo Pennywise. Desde a infância todos sempre souberam que do grupo dos perdedores ele era o elo mais fraco, ele era quem mais sentia medo, quem mais ficou traumatizado com tudo que aconteceu. Então o psicológico dele fica tão impressionado que mesmo que ele consiga com o passar dos anos começar a ignorar tudo que aconteceu, ele jamais consegue de fato se esquecer. Ainda assim, o Stan conseguiu construir uma vida fora de Derry. Ele foi para a Universidade do Estado de Nova York, onde ele conheceu uma mulher chamada Patricia e se casou com ela cedo demais, fazendo com que toda a família achasse o casamento muito precoce. Mas depois disso, quando a mulher conseguiu um emprego na Georgia, eles se mudaram de Nova York para lá e começaram a tentar uma nova vida. Inclusive, algo que eles queriam muito nessa nova vida era ter filhos e começaram a tentar engravidar. Mas como eu já expliquei lá no vídeo sobre a Beverly, a maldição que existia na cidade também impedia que os losers que saíram de lá tivessem filhos fora de Derry. Tudo desmorona para a vida do Stan no dia em que ele recebe a ligação do Mike lá em 1985 falando para ele que o It está de volta e que agora eles precisam enfrentá-lo mais uma vez. Como o Stan possui as memórias e o trauma vivos dentro dele, ele não consegue suportar a ideia de ter que voltar para Derry. E é por isso que numa cena bem triste e angustiante, a esposa dele, a Patricia, acaba encontrando o marido morto na banheira, com os pulsos cortados e com a palavra It escrita com sangue na parede do lado dele. O suicídio do Stan é uma das coisas mais pesadas do livro e faz dele um personagem que é bem construído, mas é bem construído de uma forma bem pesada também. Inclusive, depois que todos os losers se reencontram lá em Derry, depois de todas as ligações do Mike, todos eles ficam bem mal quando eles ficam sabendo que o amigo tirou a própria vida. O Mike, inclusive, ele se sente péssimo, já que foi ele quem fez a ligação que fez o amigo cometer o suicídio. Ainda assim, o Mike precisa ser forte, precisa botar os amigos em ação, porque eles ainda precisam derrotar o Pennywise. Aí então vocês já sabem, gente? A coisa está de volta e persegue todos os 6 losers adultos dispostos a reviver o trauma de cada um deles. E no meio desses traumas, uma pessoa que ela traz de volta do passado deles e que com certeza desespera eles mais do que qualquer monstro no qual ela poderia se transformar é o Henry Bowers. O Henry tinha sido internado num sanatório depois de ter sido considerado como louco, e aí o Pennywise aparece para ele e liberta ele do hospital, dando para ele a missão de ir atrás do Clube dos Otários e acabar com todos eles.
E aí, gente, como se não bastasse o Mike ter sido atormentado pelo demônio do Henry durante toda a sua vida, ele é quem sofre primeiro o ataque do desgraçado do Henry Bowers lá na biblioteca, sendo esfaqueado por ele e brutalmente ferido. A situação do Mike fica tão séria que ele acaba sendo levado para um hospital, e aí, a partir disso, ele tem uma participação pequena no restante do livro, já que estando ali internado, ele não consegue participar da batalha final dos esgotos, ajudar no ritual de Chud, nem nada disso. Algo que felizmente foi mudado no filme do capítulo 2 aí, agora de 2019, né, para que a gente pudesse ter mais espaço para o personagem ali na história. Felizmente, depois que o It já foi derrotado de vez, o Mike se recupera, fica bem e decide levar sua vida em frente agora, deixando o passado de Daryl para trás, indo em busca de ter uma vida tranquila e feliz. Bom pessoal, é isso, essa foi a história do Mike e do Stan. Eu volto em breve com a história dos últimos 2 losers que faltam, que foram os que vocês mais pediram e pelos quais eu tô muito ansioso pra falar aqui, porque o filme parte 2 trouxe coisas sobre eles pelas quais os fãs torciam muito. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para receber a notificação desse próximo vídeo. Fica de olho aqui também, porque nos próximos dias eu vou lançar vídeo falando das minhas cenas prediletas do filme It a Coisa, capítulo 2. Um beijo e até a próxima!